Pois é, o Eduardo Bolsonaro chutou o balde. Falou: quer saber? Que Tarcísio que se dane, com ou sem apoio do meu pai, com ou sem o apoio do Bolsonaro, estou aqui para 2026 e pronto. Rapaz, isso deu uma repercussão lá em Brasília e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Santiago Penha também fez um discurso digno de um estadista lá na ONU, muito mais impactante e interessante do que o do Lula, não tenha dúvida sobre isso. Agora, uma coisa chamou atenção, uma ligação misteriosa do senhor Luiz Inácio Lula da Silva antes de chegar nos Estados Unidos, antes de encarar o Donald Trump. Também tem o discurso do Hugo Mota, diz que é todo machão, corajoso, não tenho medo do tal do Donald Trump, não. Será mesmo? Tem também, né, uma fala aqui muito impactante, né, da chefe de diplomacia dos Estados Unidos sobre o Brasil. Enfim, tem muita coisa. Nós vamos falar sobre o Alan dos Santos, tem muita coisa para a gente debater aqui. Seja muito bem-vindo, é um prazer enorme estar aqui com você, debater um pouquinho mais sobre a política como ela é, política, geopolítica. Então, muito obrigado pela confiança. Bora começar de matéria já com o Eduardo Bolsonaro? Então, bora para cima. Vamos lá, pessoal. Matéria do Goiás 246. O Eduardo Bolsonaro disse que será candidato até contra o Tarcísio, e mesmo que não tenha o apoio do Bolsonaro. Lembrando para vocês que dois partidos já convidaram o Eduardo Bolsonaro. Na verdade, um partido, que é o PRTB, já fez o convite oficial, o outro foi o convite de um dos integrantes do partido, que é o Jeffrey Chiquini, para o Eduardo Bolsonaro comparecer, né, ao Partido Novo, estar junto com o Partido Novo. O deputado federal Eduardo Bolsonaro disse a mais um interlocutor que será candidato a presidente da República, com ou sem o apoio de Jair Bolsonaro. Ele tem afirmado que vai sair do PL e se filiar a um partido menor para se lançar à sucessão de Lula. Pois é, se o Eduardo Bolsonaro não ficar inelegível, pode ter certeza que ele vai dar trabalho. E eu, particularmente, é a minha opinião pessoal, viu? Entre alguém que o Bolsonaro indica e entre o Eduardo Bolsonaro tem mais liberdade. Por quê? Porque o Eduardo Bolsonaro, ele está lá nos Estados Unidos, ele vai fazer a campanha dele, ele já enfrentou, de certa forma, o Supremo Tribunal Federal, enquanto que o próprio Bolsonaro agora está na mira do sistema. Está preso, gente. E é lógico que ele vai ser coagido a apoiar, que é o sistema quer. O parlamentar está disposto a ser candidato, mesmo que o pai apoie o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para a presidência da República ou qualquer outro presidencial. Isso aí deu um burburinho, né? Até que o próprio Silas Malafaia foi fazer críticas. O Valdemar da Costa Neto falou que o Eduardo Bolsonaro quer ajudar a terminar de matar o pai dele, né? Politicamente. Ou não. Então, assim, sinceramente, nesse embate aqui, eu acho que o Eduardo Bolsonaro acaba tendo. Hoje, vem cá, vou fazer uma pergunta para você. Hoje, você acha que tem mais credibilidade o Eduardo Bolsonaro com as ações dele lá nos Estados Unidos perante o público bolsonarista ou o próprio Bolsonaro que está preso hoje em prisão domiciliar? Digo assim, hoje, se tiver esse racha, o Bolsonaro apoiando o Tarcísio e o Eduardo contra o Bolsonaro, que lado você estaria? Quero ver o seu comentário, coloca aqui no comentário. Ó, Santiago Penha afirma ante a ONU que o seu apoio a Israel opa, travou. O seu apoio a Israel no conflito em Gaza. Contrário à maioria dos líderes regionais e mundiais, ainda bem que tem gente que pensa diferente, Santiago Penha é, disse, né, que o governo judeu tem o direito de se defender. Questionou também a Venezuela, a Nicarágua e adverteu sobre os modelos econômicos enganosos que vêm acompanhados de autoritarismo político em alusão à China, a par de pedir o reconhecimento de Taiwan como Estado. Cara, hoje o pessoal está numa briga pesada, né? Assim, estão formando cada vez mais blocos econômicos e políticos, com alguns países se posicionando pró-América, outros pró-China, né? Uma vez que a gente viu isso foi em 1945, tá? Segunda Guerra Mundial.
Afirmou ainda que por isso que o Paraguai tem sido um dos primeiros países do mundo a designar tanto o Hezbollah como o Hamas como organizações terroristas internacionais e sempre censurou profundamente, né, as suas ações. O Paraguai batendo um bolão, né, dando show de diplomacia e democracia, se comparado aí com o Brasil, né? Mas vamos lá. Agora, teve uma ligação. Ah, meu amigo. Ah, meu irmão. Essa ligação tá dando o que falar. Governo Lula ligou para Moraes antes da fala do Lula na ONU para pedir bênção, para dizer o que, que ia falar. O que será que aconteceu, né? Que participação política que o ministro Alexandre de Moraes tem hoje, né? A nível de, antes de um discurso, o presidente ligar para falar: Ô Moraes, vou falar isso e isso. Ficou estranho. Lula estava dentro do avião quando as novas sanções aos ministros Alexandre de Moraes do STF e ao chefe da Advocacia Geral da União, Jorge Messias, começaram a pipocar na imprensa. A partir do pouso, duas versões circularam. A de que Lula telefonou pessoalmente a Moraes para expressar solidariedade e indignação pela ação norte-americana e a de que ele escalou o ministro do AGU para fazê-lo. E as duas versões não são excludentes. Lula falou, Messias falou, foi uma pancada muito forte, embora esperada. Atacar familiares, o presidente sabe que é isso, diz um auxiliar. Nem a assessoria de Lula, nem a de Moraes confirmaram a conversa. Horas antes da fala de abertura da Assembleia Geral da ONU, Lula mudou os termos para dar tom mais grave às sanções aplicadas pelos Estados Unidos. Ele entendia serem um ataque ao aparato da justiça do Brasil, não só ao Supremo. Cara, eu acho que tinha dois discursos prontos, né? Um, se houvesse sanções, e outro sem sanções. Na visão de Eduardo Bolsonaro e de alguns dos seus apoiadores políticos do Centrão, querem se apropriar. Não, isso aqui já é da outra matéria, tá? Acabei me confundindo aqui, né, em relação à matéria aqui que acabou ficando aqui, né, por último aqui. Vamos falar disso aqui, tá? Cara, aqui é ao vivo, a gente erra e dane-se, né? Você tá procurando uma coisa bonitinha, é Jornal Nacional, né? Aqui não, aqui é só um palpiteiro mesmo. Ai, tá bom. Ó, Mota diz não temer sanções dos Estados Unidos após barrar Eduardo como líder. Após barrar a estratégia da oposição de nomear o deputado Eduardo Bolsonaro como líder da minoria na Câmara dos Deputados, para evitar uma possível cassação por faltas, o presidente da casa, Hugo Mota, do Republicanos, disse ao Metrópolis não tem medo de retaliações dos Estados Unidos articuladas pelo 03 do Jair Bolsonaro, não. Ou seja, o Eduardo não. Abre aspas. Nós não podemos também vincular nossa atuação política a esta ou aquela argumentação, a este ou aquele risco, porque temos que fazer o que é certo, o que é correto. E nada nos tirará desse foco, nada nos tirará desse objetivo. Tenho, portanto, muita tranquilidade quanto à minha atuação, falou o Hugo Mota. Cara, é o seguinte, eu na pele do Hugo Mota, eu também não ia querer estar frente a frente com o Donald Trump. Porém, você está numa sinuca de bico. Ou você está frente a frente com o Hugo Mota, com o Donald Trump, ou você está frente a frente com o Alexandre de Moraes. E nesse caso aqui, o Alexandre de Moraes assusta mais do que o Donald Trump. No caso do Paulinho da Força, que vai ser o relator do projeto antes da anistia, agora da dosimetria, o Alexandre de Moraes é mais perigoso. Porque ele está aqui dentro. A jurisdição dele é aqui dentro. Já a jurisdição do Donald Trump é lá fora. Ou seja, o impacto é menor. Isso aqui que nós estamos falando é da decisão que o PL colocou o Eduardo Bolsonaro como líder da minoria para poder permanecer no cargo. É óbvio que um dia depois da decisão que veio sancionar a mulher do Alexandre de Moraes, o Eduardo Bolsonaro entra na faca agora do Hugo Mota. Então, assim, cá entre nós, fica claro e evidente, né, aí o porquê. Vamos lá, eu quero acompanhar essa matéria de Metrópolis aqui com vocês. Queremos ver democracia em Cuba, diz porta-voz dos Estados Unidos sobre reação à fala do Lula à ONU. O Lula teve um momento que foi assim degradante da diplomacia brasileira, uma coisa assim vergonhosa. O Lula disse, né, que não é justo, que ele acha injusto, né, as sanções contra Cuba e considerar Cuba como uma financiadora do terrorismo.
hora que ele falou isso, o secretário, Christopher Landau, ficou olhando para o Lula assim, incrédulo, e falando, não, pelo amor de Deus, esse sujeito não tá falando trem desse não, senhor, não tem como. Pois é, mas foi. E aí depois, o Metrópolis foi entrevistar a porta-voz dos Estados Unidos, e olha só o que ela falou sobre Cuba ali, dá uma olhada. Um vídeo que eu registrei ontem, no momento em que o presidente Lula, ele critica, por exemplo, na verdade, um fato específico, que é designar Cuba como um estado patrocinador do terrorismo. Nesse momento, eu estava com a câmera na delegação norte-americana e o secretário Scott Bessent, ele acena negativamente com a cabeça. Então... E é inadmissível que Cuba seja listada como o país que patrocina o terrorismo. Num conflito na Ucrânia... Ficou um pouco claro ali que a diplomacia norte-americana discorda desse posicionamento do presidente. Você pode falar um pouco mais sobre isso, o contexto, por que essa crítica do presidente Lula existe uma discordância por parte do governo norte-americano? Bom, realmente eu não posso representar o ponto de vista do presidente Lula. Eu deixo para ele esclarecer as suas opiniões sobre o caso, mas a posição dos Estados Unidos sobre a Cuba é muito claro há muito tempo. Queremos ver uma democracia na Cuba. Queremos ver um povo cubano livre, democrático. Então, estamos utilizando nossas medidas, nossas ferramentas para chegar a essa solução. Pois é. Cara, assim, a diplomacia brasileira tá muito esquisita. Agora, isso aqui foi um bolão do Lula, tá? Você pode não gostar do Lula, mas isso aqui, pro Lula, foi uma coisa boa, tá? Bateu um bolão aqui. Lula e Zelensky se reúnem em Nova York e defendem busca por solução pacífica para a guerra. Por que isso aqui é bom pro Lula? Tá? O Lula vai pagar de pacificador aqui. Lembra que o Lula, durante as eleições, falou, não, companheiro, é só me dar uma cervejinha, uma mesa de bar e eu resolvo essa guerra aqui. Cerveja já esquentou, já chocou, já virou vinagre, já lascou tudo. E o Lula não resolveu foi nada, pelo contrário. Foi se juntar ao lado do agressor. Depois de tanto tempo, né? Depois de quase 4 anos, né? Nós já estamos no terceiro ano de mandato, né, no meio do terceiro ano do mandato, é que o Lula resolve se reunir com o Zelensky. Só que isso é uma bola meio que dentro, porque o Trump também falou, não, calma, deixa quieto. E daqui uma semana também, essa briguinha aí do Zelensky com o Putin eu resolvo. O Trump não deu conta de resolver, o Lula não deu conta de resolver. Agora, o Zelensky elogiou pra caramba o Lula, né? Não, o Lula vai ser um nome forte para ir lá dialogar com o Putin e tal. Eu acho que é bravata, mas assim, o Lula saiu bem na foto. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu nesta quarta-feira em Nova York com o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, a pedido do líder ucraniano. O encontro ocorreu durante a Assembleia Geral da ONU. Lula lamentou o sofrimento humano causado pelos mais de 3 anos de combates e reforçou sua convicção de que não haverá solução militar para o conflito. O presidente brasileiro declarou apoio ao processo de diálogo iniciado em Istambul e em maio, iniciado pelo Trump, e as conversas realizadas no Alasca e em Washington. Defendeu ainda maior envolvimento da ONU e afirmou que um entendimento sobre um cessar-fogo deveria ser o primeiro passo para uma negociação. E aí, o que pegou aqui, né, é que o Lula, nessa manifestação aqui, mostrou sinalização ao Zelensky, né? O Lula, que já vem tendo uma imagem bem desgastada aí, imagem não democrática, né, uma imagem bem desgastada perante, né, o cenário internacional, acaba agora entrando num novo discurso de que ele é democrático, tentando voltar a dialogar com democracias, depois de tanto tempo bajulando ditaduras. E aí vem uma publicação do Sóstenes Cavalcante. O Trump deve exigir que o Lula o encontre pessoalmente se o Lula fugir. Eita, que o Lula já falou que era o Alckmin que ia lá, talvez uma ligação, e o Trump falou, não, Lula, aqui. Eu conversava ontem com negociadores brasileiros, né, que estão envolvidos diretamente nas negociações. O que eu ouvi, né, que esse encontro, a equipe do presidente Lula, inicialmente, prefere de uma forma mais controlada.
algo que você tenha maior segurança. Por isso, a defesa de um encontro por videoconferência, por telefone. Telefone vai ser muito ruim, teria que ser pelo menos videoconferência. Agora, tem um detalhe, segundo esse negociador, o presidente Trump pode preferir um encontro presencial, físico, lá em Washington. Neste caso, Lula tem de ir. E Lula quer ir, né? Com todo o risco que pode envolver uma reunião desse tipo, que o diga o Ramaphosa da África do Sul, que o diga Zelensky da Ucrânia, né? Que enfrentaram situações constrangedoras ali nos encontros com Trump. Mas a avaliação que o presidente Lula tem uma saia justa, tem uma habilidade política, capaz de enfrentar essas situações. Então, se for para ser um encontro pessoal, eu concordo com o Joel, acho que nesse caso melhor, com todos os riscos que isso envolve, é melhor um encontro pessoal realmente, aproveitar essa janela que foi aberta. Mesmo porque, segundo esses negociadores, eles avaliam que não é só o Brasil que tem interesse nesse encontro, não. O próprio Trump tem também muita expectativa num encontro com Lula. Por quê? Segundo esse negociador ali, que fala diretamente com os técnicos americanos, a avaliação é a seguinte: na área técnica dos Estados Unidos, já existe uma avaliação que os Estados Unidos estão perdendo tempo em mudar, por exemplo, as tarifas para café e carne. Os dois produtos estão com preço em alta nos Estados Unidos. Café, as empresas americanas ainda tinham um estoque, esse estoque está acabando. Depois que esse estoque acabar, eles vão precisar importar um café bem mais caro do Brasil. O que já está caro vai ficar pior ainda. E por que eles precisam do café brasileiro? Porque para fazer o blend, a mistura no café que fica do agrado do paladar do americano, né? Então eles precisam do café brasileiro para isso. A carne também teve uma disparada de preço nos Estados Unidos, então o próprio Trump pode utilizar essa reunião com o presidente Lula para falar assim: vamos negociar? Olha, posso oferecer ali uma redução das tarifas de café e carne. Lembrando que, neste momento, o Brasil está até numa situação melhor para negociar, porque os exportadores brasileiros, tanto de café quanto de carne, já estão conseguindo outros mercados. Pois é, o que vai acontecer, né, na minha visão? O Lula vai recuar. Ele ainda tem medo. Por quê? Porque o Lula já falou: olha, não entra em negociação aqui em qualquer momento, em qualquer momento, a discussão sobre a decisão da soberania nacional, das decisões do judiciário brasileiro e da chance de manter o cara que vai ganhar de mim fora das eleições. Mas o Trump, pelo que eu já percebi, não está afim disso. Ele vai chegar e vai falar: olha, nós vamos sentar aqui. Vamos negociar? Vamos. Você vai tirar essa história de regulação das Big Techs. Você não vai taxar mais as Big Techs. Em troca, eu tiro parte das tarifas. Então, se o Lula falar que não, o mercado vai triturar o Lula. Aquele discurso de pró-soberania do Lula vai cair por terra. Então, eu acho que o Trump está disposto a negociar com o Lula. E o discurso vai mais ou menos nesse sentido. Não vai envolver o Bolsonaro. Vamos lá, bora dar uma olhada nessa matéria aqui, ó. Paulinho da Força avisa ao PT que o PL da dosimetria beneficiará o Bolsonaro. Pois é, meu amigo. O deputado Paulinho da Força afirmou à bancada do PT na Câmara que o PL da dosimetria das penas dos condenados por tentativa de golpe de Estado beneficiará o ex-presidente Jair Bolsonaro. O relator da proposta de anistia, que virou o texto para tratar de redução em tempo de prisão, se reuniu com os correligionários do presidente Luiz Inácio Lula da Silva na tarde dessa quarta-feira e prometeu uma prévia do parecer para segunda-feira. Abre aspas. Será uma redução de penas para mandar essa turma para casa. Se me perguntar, reduz o Bolsonaro? Reduz também. Não tem como tirar ele do relatório. Quem está em posição de mando e financiadores da tentativa de golpe terá uma pena maior, afirmou Paulinho da Força na reunião. Ele ainda falou pelo fim da polarização e pacificação política. Tá, o que é a ideia aqui? Vai acabar ficando do jeito que o Centrão quer. Eles vão reduzir as penas. De maneira que todo mundo do 8 de janeiro, os presos do 8 de janeiro, vão para casa. A maioria, depois da redução da pena, eles vão reduzir em 10 anos a pena.
proposta deles é reduzir em 10 anos. Quem pegou 14 anos vai cair para 4. 4. Serviço de prestação comunitária, já está preso já há algum tempo, vai para a rua. Quem pegou 17, porque o pessoal do 8 de janeiro foi de 14 e 17 anos. Quem pegou 17 vai para 7 anos. Cumpriu um sexto da pena, pula para o regime aberto, né, semiaberto, e pode ir para casa. É o que vai acontecer com a maioria. Eles estão presos, alguns, desde o 8 de janeiro. Então, muita gente vai embora para cá. E o Bolsonaro? O Bolsonaro vai cair de 27 para 17. Ainda vai pegar alguns anos de cadeia. Provavelmente vai ficar em prisão domiciliar. Vem cá. Lá em Brasília, nem os deputados estão gostando disso aí. Os demais políticos estão falando, olha, o PT pegou pesado e o STF pegou pesado contra o Bolsonaro. O Bolsonaro jogou as regras do jogo. Jogou as regras do jogo, estão pegando pesado contra o Bolsonaro. Então, mesmo os políticos vão mirar, né, o que o STF está fazendo. A grande realidade dos fatos, o que sobra de verdade, né, é que eles vão reduzir. E aí, se o Bolsonaro pega 17 anos ou menos, a ideia do Lula e da turma do STF é que o Bolsonaro fique pelo menos 2 ou 3 aninhos preso e mais 8 anos de inelegibilidade depois. Essa é a ideia dos caras. Vamos lá. O Alan dos Santos tirou onda, mitou, né, em cima do Lula e da Polícia Federal. Ele, que é foragido da Polícia Federal, chegou pertinho dos caras lá nos Estados Unidos e falou: Ei, me prende aqui? Quero ver vocês terem coragem de me prender aqui nos Estados Unidos. Escuta só esse trecho. Vai ter que filmar o cara com o brasão da PF, né? Ele pode encostar o dedo em mim. Eu vim aqui para provar que eu sou livre. Que eu não pertenço a essa ditadura maldita. Eu vou entrar ao vivo aqui agora na timeline. Pois é, foi lá para tirar onda, né? Não, eu vou mostrar para vocês é que eu sou livre e vou entrar ao vivo agora. Agora, quem que não é livre? O artista que não come, né, no pratinho da Rouanet, ou o artista que não lê na cartilinha da esquerda. Pois é. A Ivete Sangalo foi achincalhada. Adivinha por quem? Pela própria turma da Left People, pela galera esquerdinha. Dá uma olhada, essa publicação é do canal do Paulo Matias, eu sempre cito a fonte para vocês. A esquerda cobra Ivete Sangalo por não comparecimento em protestos contra a PEC da blindagem e da anistia. Ora. Well. Né? Onde já se viu isso? A Vevete não apareceu lá para puxar saco do titio Lula? Como assim? Ivete Sangalo foi criticada nas redes por não participar dos protestos da esquerda contra a PEC da blindagem e pela anistia a condenados, enquanto outros artistas marcaram presença nesses atos. Vou te contar o que devia acontecer com esses artistas. Presta atenção. Internautas manifestaram decepção com seu silêncio e a compararam com a Daniela Mercury, que participou ativamente das manifestações. Eu até vi, né? Tinha uma cena que ela e o Wagner Moura, que é outro branco, estava com um negro segurando o guarda-sol para elas. Mas se fosse uma cena com alguém de direita fazendo isso, machista, né? Esquerdistas questionaram se a ausência é por posicionamento, ou seja, ela é contra isso, é por omissão ou é alguma estratégia dela. Agora, essa moda deveria ir para o Congresso Nacional. Bem que eu estou até com medo de dar palpite aqui, né? Tem gente querendo me enfiar em furada porque assistiu o vídeo meu, falou que eu dei ideia e me citaram numa coisa aí que vocês já estão sabendo o que é. Eu já até fiz um vídeo falando sobre isso, né? Mas pegaram a ideia aqui do canal e disseram que partiu do meu canal. Igual aqui eu dei ideia, isso aqui era uma coisa que devia ir para o Congresso Nacional. Depois dá ruim, a culpa é minha, né? Mas vamos lá. Artistas podem perder contratos após manifestações políticas. Tem que ser assim. Depois que diversos artistas foram às ruas pelo Brasil no último domingo, 21, né, dia 21, para protestar contra a PEC da emenda à Constituição da blindagem, que foi aprovada na Câmara dos Deputados, a Assembleia Legislativa do Amazonas, a ALEAM, recebeu um projeto de lei de autoria da deputada estadual Débora Menezes, do PL, que pode impactar a categoria.
Parabéns, Débora. A proposta proíbe por 5 anos a contratação de artistas que realizarem manifestações de caráter político-partidário em eventos financiados total ou parcialmente com dinheiro público. O texto ressalta que qualquer gesto, símbolo, discurso, slogan ou até mesmo uma crítica que envolva partidos, candidatos ou figuras políticas em shows custeados pelo Estado será considerado uma infração. Eu vou além, vamos ampliar isso aqui, meu companheiro, como diria Ciro Gomes. Vamos aí, companheiro, vamos ampliar isso aqui um cantiquinho, né? Vamos colocar isso aqui melhor. Por quê? A minha opinião, e aí se alguém quiser me ferrar depois por causa das minhas opiniões também, que eu já tô até me lascando por causa das minhas opiniões, né? Então, a minha opinião, meu palpite, é que deveria ter uma lei dentro do Congresso Nacional que diz que todo e qualquer artista que se manifestar publicamente de cunho político, seja com dinheiro público, em algum evento público, ou na vida privada e particular também, ela deve ser automaticamente excluída, né, uma inelegibilidade, por 8 anos a Lei Rouanet, e a fazer shows também, né, com qualquer órgão público. O Leonardo vai lá e coloca uma bandeira, a Ana Castelo vai lá e coloca uma bandeira e fala 22 é Bolsonaro. Beleza, tem que ficar 8 anos sem pegar dinheiro ou sem fazer show onde é dinheiro público. Mas uma coisa eu te garanto, a turma do L vai se lascar muito mais, não é? Então, a minha opinião sincera, artista é para fazer arte, não é para influenciar ninguém no mundo político. Fez manifestação política em entrevista. Fez manifestação política. Presta atenção. Fez manifestação política em entrevista. Fez manifestação política em suas redes sociais. Fez manifestação política em show, igual o Zé Ruela lá. Anicia o cavalo! Vocês sabem de quem eu tô falando, né? É porque a gente não lembra muito o nome desse cara. Ele é meio insignificante. Então, esse tipo de cara tem que ficar proibido de fazer show em qualquer prefeitura, verba pública, né? Inclusive de pegar a Lei Rouanet também. Nem sei se pega. Né? A minha opinião é que esse projeto aqui deveria ser ampliado, deveria ir além. Aí o que acontece? Aprova um projeto desse, a culpa é de quem? É do Sandro, porque alguém resolveu roubar alguma coisa, porque ele deu uma ideia. Tá bom, dane-se, né? Vamos lá, matéria do Globo, tá? Lula pode oferecer minerais críticos e regulação das Big Techs em negociações com Donald Trump. É o que eu disse, não foi o que eu falei para vocês? Bora lá. O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva avalia que, do ponto de vista comercial, tudo está sobre a mesa, com a possibilidade real de diálogo entre os presidentes brasileiros e Donald Trump, incluindo o acesso dos americanos a minerais críticos e a regulação das grandes plataformas digitais. A parte política das reivindicações americanas, que pede uma interferência no judiciário para favorecer o ex-presidente Jair Bolsonaro, está totalmente fora da questão. Né? Ou seja, o que está rolando? Discutir sobre o Bolsonaro, esquece. Mas o Trump vai emparedar o Lula. O Trump já entendeu que chegar e falar para o Lula o seguinte: ô Lula, deixa o Bolsonaro elegível novamente, é a mesma coisa de mandar o Lula pular da ponte. Todo mundo sabe que se o Bolsonaro for candidato, ele vai destruir, destroçar, detonar o Lula nas urnas numa eleição livre, justa e limpa. Estou mentindo? Todo mundo sabe que não. Agora, já que o Trump sabe que é um pedido muito pesado para o Lula, o Trump vai falar o seguinte: ô Lula, não mexe em regular as redes sociais. Faz o que vocês quiserem lá, mas deixa pelo menos as redes sociais, porque isso fomenta muito a economia americana ainda. E de quebra, ainda a galera das redes sociais dá uma lavada em vocês também. Né? Então, pode ser que o Trump fale isso. E se o Trump falar isso, não, eu tiro as tarifas, desde que não regule as redes sociais. E se o Lula falar, eu vou regular, companheiro, mas o mercado vai moer o Lula. Detalhe, o Eduardo Bolsonaro deu uma pastelada, deixou o ego subir um pouco demais e quis trazer para si a responsabilidade do tarifaço. Isso subiu o Lula e diminuiu o Eduardo Bolsonaro. Foi um erro de estratégia,
E quem sou eu para criticar o Eduardo Bolsonaro? Mas foi um erro de estratégia. Então, o que acontece? Se o Trump falou, Lula, eu vou tirar as tarifas. Só não regula, só assuma o compromisso que acabou o assunto de regular redes sociais. Se isso acontecer e o Lula falar não, acabou aquele discurso que a culpa é do Eduardo. Todo mundo vai falar, não, agora a culpa é do Lula, que quer regular as redes sociais, e para isso está mandando os empresários, os exportadores se lascarem, né? Vamos lá, pessoal. Última matéria. ONU divulga foto de Trump assistindo o discurso de Lula na Assembleia Geral. Nossa, como o Lula é impactante, gente. A esquerda chega a ovular com isso aqui. A ONU divulgou uma foto em que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, aparece acompanhando atentamente o discurso do presidente Lula na Assembleia, na abertura da 80ª Assembleia Geral em Nova York. Abre aspas. Eu estava entrando e o líder do Brasil estava saindo. Nós nos vimos, muito tempo, né? Nos abraçamos e concordamos que nos encontraríamos na próxima semana. Não tivemos muito tempo para conversar, talvez uns 20 segundos, mas por cerca de 39 segundos tivemos uma excelente química. Ele pareceu um homem muito agradável. Eu gostei dele. Só faço negócio com pessoas que eu gosto, disse o Donald Trump. Tá, mas o que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: isso aqui é mais uma cena do gato assistindo o rato, tá? Não pense que o Donald Trump vai brincar com o Lula, não. O cara tá armando uma estratégia. O Donald Trump sabe que a marca do governo Lula é o anti-americanismo. E aí, o Donald Trump vai mover mundos e fundos para tirar o Lula do poder, igualzinho o Biden fez com o Bolsonaro. Então, esse afago do Trump para cima do Lula, para. Isso aí é só para quebrar, né? Aquela empáfia de que, Trump não conversa comigo. Ô, Lula, você está mentindo. Ou seja, o Trump quebrou o Lula no meio do discurso do próprio Lula. Chamou tanta atenção que ninguém nem prestou atenção no discurso do Lula. Todo mundo só falava a fala do Trump. Pois é, né? Depois falam que o cara não é estrategista. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do nosso editorial. Sempre um prazer e uma honra poder estar aqui, discutir, debater com vocês. E eu vejo vocês, óbvio, no próximo editorial. Um grande abraço.